Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar, e você pode nos assistir aqui no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o urologista pediátrico, doutor Rafael Martins. Tudo bom, doutor? Tudo Tudo bem, bem, né? Crasso? Agradeço o convite. Vamos Vamos conversar aqui, né, conversar, ter doutor? um papo bem. É bem, eu diria que é o tema quando passaram para mim, a gente estava conversando um pouco antes aqui, bem específico, né, assim, e bem, eu acredito que principalmente para os pais, né, seja um tema que a gente pode tirar muitas dúvidas, que é saúde urinária infantil, entendendo o que é normal e quando buscar ajuda médica. E é isso daí, doutor. Primeiro de tudo, o senhor é urologista pediátrico e normalmente, assim, eu falando bem como leigo aqui, né? Me perdoe se eu falar alguma bobagem, mas normalmente a gente relaciona problemas com urina em pessoas com mais idade, né? Somente os Exato. idosos, né? Conversei muito aqui já também com ginecologistas e tem algumas mulheres que têm também problemas de escapes ali de xixi ou algum problema na parte urinária. E quando é que a criança tem esse problema? Quando é que é um problema para a criança? O que é que a urologia pediátrica ela atende, né? Assim, como é que se entendeu que a criança também pode passar por algum tipo de problema, algum desconforto e descontrole ali na parte do sistema urinário? Quando a gente fala em urologia, né, isso é uma, Hum. uma, uma primeira grande dúvida das pessoas. Quando a gente fala em urologia, a maioria das pessoas associa com problemas da próstata, problemas Sim. urinários do Uhum. paciente idoso, mas a urologia, ela cuida de pessoas tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino e cuida também em todas as idades. Eh, as crianças também têm problemas renais, problemas na bexiga. Então, o urologista é o médico que cuida de pessoas com problemas no aparelho urinário Hum. e no aparelho genital masculino. Então, as crianças, elas também têm muitos problemas no rim, na bexiga, né? No caso dos meninos, a gente tem problemas genitais que são muito comuns na infância, né? Hum. Então, assim, a gente tem uma quantidade de problemas que vão desde o intraútero até as crianças mais velhas e os adolescentes, né? Nas crianças menores, predominam aqueles problemas congênitos, né? Aquelas alterações renais na bexiga ou malformações genitais congênitas. Hum. E nas crianças maiores começam a aparecer outros problemas de ordem funcional que vão se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E é interessante também que a criança ela tem aqueles problemas que são característicos da faixa etária pediátrica, né? Como, por exemplo, os problemas congênitos, mas ela pode ter também qualquer problema que ocorre em qualquer outra faixa etária. Então, por exemplo, cálculo renal é algo que acontece com maior frequência na idade adulta, mas que as crianças também, às vezes crianças de poucos meses, né, bebês, É mesmo. aparecem com cálculo renal. Olha que interessante. Aproximar um pouco o microfone, né? Então, o senhor falou aí uma coisa interessante, porque a gente linka a urologia com o homem, né? Isso. Mas a parte que você cuida, então seria só meninos ou também meninas pequenas? Você Não, a cuida. gente cuida também de meninas, né? As meninas também têm problemas no aparelho urinário, então Ah, tem muitas meninas com problemas no rim, problemas na hum. bexiga, né? Então, tudo que Então, seja ali do aparelho urinário tudo que da seja do aparelho criança. urinário, isso pode ocorrer. Então, assim, tem uma grande quantidade de meninas que a gente atende também. Olha que interessante. Então, vamos lá. Você falou aí quais são as principais, então, se a gente fosse elencar assim no seu dia a dia, né? Quais são as principais intercorrências que levam as crianças ao seu atendimento? E quais são, na realidade, eu diria, o que é que o pai, né, o pai e a mãe
pode observar na criança para poder lhe procurar? Porque eu fico assim imaginando, normalmente eles iriam a princípio a um clínico geral, né? Assim, um pediatra, Isso. normalmente. É, mas quando é que ele procura o pediatra, né? Assim, em que momento há uma comorbidade que ele consiga identificar para poder procurar um profissional e dizer assim, olha, isso aqui não tá correto, né? Como é que ele identifica isso no seu dia a dia com as crianças? Bom, os problemas urológicos, eles podem se iniciar desde o período intrauterino. Hum, Então, muitas vezes a gestante vem acompanhando, vem fazendo seu pré-natal e o obstetra ou o sonografista detecta alguma hum. alteração no rim. Então, muitas vezes a gente atende gestantes Olha que já para interessante. aconselhar, Hum, né, tirar dúvidas, tranquilizar essas gestantes e já combinar aquele acompanhamento no pós-operatório. Então, eh, por exemplo, dilatações renais no intraútero. Então, tem uma série de problemas que podem causar dilatação no rim, que a gente acompanha muitas vezes desde o dentro, nascimento, né, já identificando na barriga da na mãe. barriga da mãe. A Isso gente, você consegue tirar pelo ultrassom normal, eles identificam ou tem que fazer algum exame específico? exatamente pelo ultrassom, né? O É ultrassom é mesmo? o principal exame. E aí, após o nascimento, uma parte dessas crianças a gente vai acompanhar só com ultrassom, mas quando a gente detecta que existe a possibilidade de um problema maior, alguns outros exames podem ser necessários, né? Uhum, Então, a cintilografia renal, né? Alguns exames contrastados também podem ser necessários. uhum, Nas crianças um pouco maiores, um motivo frequente de consulta com o urologista pediátrico são as fimoses, né? Alterações no testículo, né? uhum, Muitas vezes os pais detectam um inchaço, um aumento do volume testicular, e aí procuram. Aquelas crianças que já passaram do desfraude, um motivo frequente de procura pelo urologista pediátrico são problemas relacionados ao controle da urina, né? Perdas urinárias, escapes, xixi na cama, que é algo uhum, muito comum, né? uhum. E hoje a urologia pediátrica já tem um pouco mais de divulgação na população geral. Mas, então, assim, tem algumas pessoas que procuram espontaneamente, mas a maioria dos pacientes, eles vão primeiro É o ao pediatra. pediatra, né, que é o primeiro, quem acompanha ali de É uma perto, porta de né? entrada, né? Porta de entrada. Alguns pacientes procuram um endocrinologista, né? Hum, Eh, então, muitos pacientes vêm do neurologista. Existem alguns problemas neurológicos que podem impactar no funcionamento da bexiga. Então, é muito comum esses pacientes virem através de um neurologista ou de um neurocirurgião. Então, a porta de entrada, o acesso ao urologista pediátrico, ele vem de várias várias formas. formas. Você falou aí no ponto do xixi na cama, né? Isso. O famoso xixi na cama nas crianças. Existe uma idade, doutor, que seria aceitável esse xixi na cama? Assim, até que idade ou se não, depende de cada caso é um caso. E até que idades é bom se preocupar? Sim. Isso. O nosso controle do xixi, ele é uma habilidade muito complexa, né? Hum, A criança aprende a andar, aprende a falar, que são habilidades complexas, e só depois é que a criança adquire maturidade neurofisiológica para ter o controle do xixi. hum, Então, assim, o controle durante o dia, ele ocorre normalmente entre os 2 e os 4 anos de idade. Mas o controle noturno, ele pode chegar um pouquinho depois. hum, É tanto que a gente considera normal o xixi na cama até os 5 anos de idade, hum, certo? Passou dos 5 anos de idade, ainda sem esse controle noturno, a gente chama isso de enurese ou enurese noturna, né? E aí hum. já está indicado uma avaliação para iniciar o tratamento, A partir de cinco a anos. partir de 5 anos. Muitas vezes esses escapes de xixi ou as perdas noturnas, né, relacionadas à Hum. enurese, elas vão sendo consideradas normais, coisa de Coisa criança, de isso vai criança. passar. Só que perda urinária, mesmo em criança, é algo que impacta muito no emocional da criança, né? No Hum, caso do xixi na cama, por exemplo,
é uma idade, as crianças se constrangem, elas se culpam, né? Isso pode É. gerar sintomas de ansiedade. Hum. A partir dessa idade, elas começam a fazer algumas atividades que vão precisar dormir fora de casa, como Hum. a festa do pijama, dormir na Ah, casa de um primo, de um coleguinha, isso. Vai deixando ela a preocupada. viagem com os colegas da Ah. escola, e a criança vai sendo privada dessas atividades que são importantes na socialização, Uhum. né? Isso, geralmente a criança que chega ao consultório, eh, que com a queixa da enurese, do xixi na cama, ela já entra meio retraída, muitas vezes não quer nem que o pai ou a mãe fale, né? Fica cutucando aqui Uhum. o pai ou a mãe, porque isso gera um constrangimento muito grande para a criança. E aí, mas aí qual seria o tratamento, doutor? Assim, normalmente o que é que ocasiona a criança a partir dos 5, 6 anos, assim, com idade mais avançada, fazer xixi na cama? Bom, o xixi na cama, é importante que as pessoas saibam que a criança não faz xixi na cama porque quer, né? Não é Claro. preguiça de levantar, ela não está querendo chamar a atenção dos pais. De fato, há algumas questões orgânicas relacionadas ao xixi na cama, né? Então, e tem uma transmissão genética muito forte, né? Hum. Quando o pai ou a mãe fizeram xixi na cama até mais tarde, Isso existe leva. 50% de chance da É criança mesmo. ter. Então, geralmente tem o histórico na Hereditário, família, né? vai levando. E então, assim, a gente tem alguns fatores que se relacionam, como, por exemplo, algumas crianças têm algumas alterações hormonais, né? Que contribuem para o xixi na cama. Algumas crianças têm uma hipercontratilidade da bexiga durante o sono. Existe um problema também, uma alteração no sono que faz com que a criança não reconheça a bexiga cheia. O Hum. estímulo da bexiga cheia, ele é suficientemente forte para fazer a gente acordar, né? Nós adultos que não fazemos mais xixi na cama, se a gente tomar litros de água antes de dormir, a gente vai acordar várias vezes, Várias mas não vai vezes. fazer. É. Então essas crianças, elas não conseguem despertar com esse estímulo, né? Hum. E o tratamento, ele passa por algumas orientações comportamentais, né, que redução de líquido à noite, urinar regularmente ao longo do dia, Hum. né, o tratamento de algumas comorbidades como a constipação, que também contribui. E existem tratamentos, além dessas orientações gerais, existem alguns tratamentos específicos, né, que podem ser, existe um alarme para enurese, né, que é um sensor de umidade que se coloca na cueca, na calcinha ou no pijama, e que ele, quando começam a cair as primeiras gotas de urina, ele toca um alarme para que a Para que criança se acorde. desperte. É mesmo. Isso aí vai condicionando o cérebro devagarzinho a reconhecer a bexiga Olha cheia. que interessante. Isso é diferente de colocar, o que é muito comum entre os pais, colocar o alarme para tocar de madrugada para despertar a criança. Para acordar ela, para ela fazer xixi. Isso não deve ser feito, porque não Hum. contribui nada com o controle da criança. A única coisa que vai acontecer é atrapalhar o sono dos pais. É. Então, esse alarme para enurese é um alarme específico, né? É só mesmo se no momento que está saindo, começando a sair o xixi, a criança acorda. Isso. E existem medicações. Olha que interessante. Existe o tratamento medicamentoso, e em Hum. alguns casos a gente pode também associar com a fisioterapia pélvica, né? Que também tem bom resultado. Fisioterapia pélvica é bom para muita coisa, né? A gente Exato. conversando aqui, conversei com a fisioterapeuta pélvica para gestantes. Ela faz um trabalho bem bacana, então para criança também é aconselhável. Isso. Tem algumas. Precisa de uma fisioterapeuta especializada nesses Sim, problemas em nessa, crianças, porque a origem das perdas urinárias são diferentes daquelas que a gente vê no adulto. sim, Então, é um trabalho todo específico para a criança. perfeito. Então, assim, o pai que tiver, a mãe que estiver nos acompanhando aqui, a partir de 5 anos. E diga-se de passagem também, se for muito frequente, né? Porque um xixi uma vez ou outra também não precisa se preocupar, né? É, Às vezes acontece uma vez ou outra fazer o xixi na cama, a criança de 5, 6 anos, mas isso é normal. isso. Um escape esporádico, né, pode acontecer, É, mas quando aquilo é vira recorrente, um problema de forma é, recorrente, aí precisa tratar. aí precisa tratar. Então, e aí tem tratamento, não precisa fazer a criança sofrer, né? Porque é um Exatamente, tem sofrimento tratamento. para ela, né? É um Exatamente. sofrimento, assim. Além do tratamento do sofrimento que a própria criança se cobra, infelizmente, as pessoas ainda acham que o xixi na cama é por uma
a criança quer chamar atenção, está com Uhum. preguiça. Então, existem alguns trabalhos brasileiros mostrando que o índice de punição das crianças que fazem xixi na cama é muito alto. É mesmo, hein? Inclusive, castigos, não só verbais, mas castigos físicos mesmo. Físicos. Todo mundo no interior conhece a história de um pai ou de uma mãe que, quando a criança fazia xixi na cama, colocava o colchão no sol com a criança do lado, né? Ai, Ave Maria, Mas isso não deve ser maldade. feito. Isso, além Claro, de ser é, muito ruim para a é, criança, isso piora o problema, claro, né? Então, assim, psicologicamente afeta, né? o apoio psicológico é importante no tratamento da Fica enurese. com raiva ali os pais, porque eles realmente molha tudo, né? Molha a cama, molha o lençol, mas assim, se existe tratamento, né? A melhor coisa é procurar. Então, a partir dos 5 anos, começou a fazer xixi na cama de forma recorrente. Tem a fralda, né? Que muita gente ainda usa a fralda na criança, né? Para Exato. poder evitar, né? Mas se ela mesmo com a fralda, ela ficar molhando a fralda, não é normal, né? Assim, tem que ir procurar um profissional. E quais são os outros pontos, doutor? A gente falou do escape de xixi. E quando existe problemas, por exemplo, de infecção urinária em criança, é, a falta, por exemplo, de líquido, né? Às vezes a criança ela não tem um costume de tomar água como nós adultos temos. Sentimos sedes aqui, vão tomando. Essa falta de líquido, a gente falou de um excesso de líquido que faz xixi na cama, mas a falta de líquido pode trazer também problemas na parte urinária? Pode contribuir. Quando a gente fala de infecção urinária na infância, a gente tem dois grandes grupos, né? Uhum, A gente tem as infecções urinárias febris, sim. né? Que geralmente estão relacionadas a infecções renais, que a gente chama de infecções altas. Uhum, Essas infecções urinárias febris, elas ocorrem predominantemente no início da vida, nos 2 primeiros anos de vida. E uhum. geralmente estão relacionadas a problemas congênitos. Então, dilatações no rim, como eu falei que muitas vezes o obstetra detecta no ultrassom. Então, dilatações no rim, eles podem estar relacionados a obstruções do rim, a refluxo urinário, né, que é a principal causa de infecção urinária nas crianças Que é pequenas. O refluxo urinário, doutor? que é o refluxo? O xixi, quando ele desce do rim para a bexiga, Uhum. o canalzinho que transporta esse xixi, lá na entrada da bexiga existe uma válvula que impede o xixi, uma vez na bexiga, que ele retorne para o rim. Uhum. Algumas crianças nascem com essa válvula frouxa, incompetente, que não funciona. Uhum. Então, isso faz com que o xixi retorne para o rim, levando bactérias e causando O infecções que era para recorrentes. ser colocado para fora está voltando para o corpo, né? Exatamente. Então, essas alterações renais congênitas, elas são o que mais contribuem para essas infecções urinárias febris que ocorrem geralmente no início da vida. Nas crianças maiores, aquelas crianças após os 4, 5 anos de idade, né, que já saíram das fraldas, o principal, as infecções urinárias geralmente são infecções sem febre e estão relacionadas a problemas funcionais da bexiga. Por algum motivo, a bexiga não esvazia adequadamente e a xixi parado na bexiga é foco de infecção, aquele vai Uhum. funcionar como um meio de cultura e vai aumentar o risco de infecção, né? Eh, você falou na questão da ingestão de líquido, né? Sim. O líquido é importante não só para o funcionamento do rim em si, mas para que ele mantenha um fluxo urinário, e isso é um fator protetor contra infecções Uhum. urinárias, né? O líquido também é importante, muitas vezes esses problemas urinários, eles se associam com constipação, né? Popular prisão de ventre. Sim, E baixa ingestão de líquido é um fator que também contribui contribui. para a constipação, né? Então, essas infecções urinárias, elas, nas crianças maiores, estão relacionadas a essa disfunção da bexiga, Uhum. né? A bexiga não vem funcionando adequadamente. E isso também é extremamente comum, né? Mais ou menos 15% de todas as crianças mais velhas, têm algum grau de disfunção da micção, né? Isso, além das infecções urinárias, ele vai se manifestar como?
como alterações na frequência da urina, aquela criança que urina muitas vezes ao longo do dia, Uhum. isso é muito comum, a criança vai o tempo todo ao banheiro, não É, consegue se concentrar. Na escola, geralmente a escola chama a atenção dos pais, porque a criança está pedindo o tempo todo para ir ao banheiro. Ou, pelo contrário, crianças que prendem muito xixi, que hoje é um problema uhum. também muito comum, né? As crianças ficam eh, concentradas em vários estímulos, né? A tela é um problema Sim. grande porque ela fica ali horas e horas utilizando o videogame, o celular, o tablet, Celular, e não televisão. percebe, fica num hiperfoco ali, não percebe a vontade de fazer. E com o tempo, ela vai retendo, vai ficando cada vez mais tempo com a bexiga cheia. Isso também pode impactar no funcionamento da bexiga e contribuir para as infecções recorrentes, né, para os escapes de xixi. Então, essas questões funcionais, elas são mais frequentes nas crianças É, mais tá velhas, um ponto mesmo hoje, eu sempre converso aqui, o problema dessas telas em crianças, né, impacta também na parte urinária na da parte criança. urinária, é Olha que verdade. interessante, né? Tá impactando em todo canto. Imaginando como é que vai ser o mundo daqui a uns 15, 20 anos, com essas crianças que estão sendo criadas no celular, né? Ali, a criança hoje, ela vai se alimentar, aí, o que antigamente a gente forçava praticamente a criança a comer, né? Assim, não tinha opção, hoje ela tem a opção, né? De se alimentar assistindo o celular, né? Exato. Vendo algo, assim, então assim, e também impacta no sistema urinário da criança. Interessante, esse, eu fiquei curioso desse refluxo urinário. Aí é exatamente como um refluxo gástrico, né? Que é volta, né? O xixi ele volta. Isso aí o tratamento ele é cirúrgico ou é um tratamento que você consegue fazer com mudança de comportamento? Como seria? Isso. Bom, a maior parte dos refluxos são refluxos menos intensos, que a gente chama de refluxos de baixo grau. Sim. Felizmente, a maioria desses refluxos de baixo grau se resolvem espontaneamente. Boa. Então, a gente deixa um que a gente chama de antibiótico profilático, é uma dosezinha baixinha de antibiótico que a criança fica tomando todos os dias, enquanto a gente aguarda essa resolução do refluxo, que pode acontecer até 1 ano, 2 anos de idade. Naquelas crianças que têm um refluxo mais importante, um refluxo mais intenso, né, que está causando dilatação do rim, ou naquelas crianças que vêm em uso desse antibiótico profilático e apesar dessa prevenção, ela continua tendo infecções urinárias, aí nesse caso não é mais prudente a gente esperar, a gente vai precisar resolver esse refluxo, né? Hum. E isso pode ser feito de duas formas, né? Pode ser feito através de um tratamento endoscópico, né? A gente vai com a câmerazinha pela uretra da criança, né, localiza o local onde aquele ureter está se inserindo e aquela válvula que não está funcionando, e a gente injeta algumas substâncias que devolvem Ó, o mecanismo de antirrefluxo desse ureter. Em alguns casos, né, principalmente aqueles casos de refluxos mais intensos, refluxo com grau de dilatação maior, aí pode ser necessário o tratamento cirúrgico. A gente faz o reimplante desse ureter na bexiga. A gente reconecta esse canal urinário, né, o uhum. ureter na bexiga, refazendo uma válvula que funcione, né? Isso pode ser feito através de cirurgias convencionais, cirurgias abertas, que são muito utilizadas, ou cirurgias laparoscópicas, ou Minimamente mesmo invasivo. cirurgia robótica, que pode ser feita em Robótica criança também? também. Já estão fazendo cirurgia Faz. robótica também? Mas eu já conversei aqui com alguns profissionais de cirurgia robótica, é fantástico, né? Assim, eles fazem a comparação de que você está saindo de um carro manual para um carro automático. Que o joystick lá do robô, né? Assim, Isso, que você vai mexendo, ele tem uma precisão melhor do que a própria mão humana, né? isso. Porque a cirurgia robótica, ela também é minimamente invasiva, né? Como se fosse uma laparoscopia, né? É. A cirurgia robótica, ela é uma laparoscopia com auxílio do Do robô, robô. né? É. Uma dúvida também muito frequente não é o robô que opera, Sim, sim. né? É o. É. Para quem não sabe, a cirurgia robótica, o cirurgião fica num console e que ele tem uma espécie de joystick, tem um controle, Uhum. em que o movimento que eu faço aqui fora, as pinças do robô vão reproduzir
Isso. lá dentro do paciente, né? Então, além de eu ter uma precisão maior, a pinça do robô, ela tem uma amplitude de movimentos maior até que a da mão humana. Então, É. você consegue fazer movimentos que com a cirurgia laparoscópica convencional não conseguiria fazer. Uhum. E uma outra, outra vantagem, a visão que você tem na cirurgia robótica, ela também é incrivelmente melhor. Quando você opera pela laparoscopia convencional, você tem uma imagem plana, uma imagem em Da 2D, TV, né? Que você olha. a imagem da TV. Na cirurgia robótica, eu tenho uma visão tridimensional. Além de uma definição de imagem maior, de uma ampliação maior, eu tenho uma visão tridimensional. Então, eu consigo ver estruturas delicadas com mais precisão, né? Então, tem uma série de benefícios que na Não, criança também a gente... eu imagino, né? A criança já é pequena, né? Então, você ter uma ferramenta que consegue esmiuçar melhor ali a parte na hora da cirurgia, com certeza. E é o futuro, né? Na realidade, assim, já é o presente, né? Mas, assim, a Isso, tendência é ficar cada vez mais comum, né? E a própria cirurgia, a laparoscopia, ela ser substituída, né? Da mesma forma que a laparoscopia foi deixando de uso em alguns casos, né, a cirurgia aberta, né? Que não há mais exatamente, né? necessidade de você abrir. Agora, uma coisa que eu fiquei, assim, conversando aqui com um profissional, ele disse que tem um software, né? Um robô, ele tem um software que ele vai também memorizando os movimentos, né? Que o médico utiliza, né? Dependendo do console, lá tem um software que ele memoriza e, segundo ele, na cirurgia específica que ele fazia, se o médico for fazer um movimento que ele considera errado, o robô dá uma segurada. Assim. No robô você tem um controle maior dos Uhum. movimentos, né? Você elimina tremores da mão Isso. do Uhum. cirurgião, então você consegue fazer movimentos mais delicados, com mais Uhum. precisão, né? E você consegue, agora eu vi, acho que foi no Fantástico, você consegue fazer cirurgias a longa distância, né? Isso, né? Dependendo da internet, como esteja a internet, você tem um delayzinho ali pequeno, É, mas que você o, consegue. a principal limitação da cirurgia à distância é essa, é um delay, né? É, Então, à medida que você consegue desenvolver internets mais seguras e com uma velocidade, aí você consegue fazer interessante, né? Você está aqui no hospital, operando a pessoa lá em outro hospital, até mesmo em outro país, né? Não precisa exatamente, mais esse deslocamento, essa logística para levar um paciente, você já consegue. É o futuro que já está aí, né? exato. Que a gente já está vivendo. Doutor, você falou também, voltando aqui para a parte dos atendimentos em criança, de fimose. É outro ponto que procuram você? Ana? Fimose talvez seja o principal motivo de consulta na É urologia mesmo? pediátrica, Olha né? que interessante. E o que seria, se para as pessoas entenderem, o que exatamente é a fimose? O que é a fimose? A fimose é a incapacidade Hum, em puxar, em abrir a pelezinha do pênis, expondo completamente a glande, hum, certo? E é normal nascer com fimose. Praticamente todos os meninos nascem com fimose. Então, a fimose ela é fisiológica nos primeiros anos de vida. Até hum, os 2 anos, 2 anos e meio, 80, 90% das crianças vão ficar boas sozinhas da fimose. hum, Quando a fimose persiste além dessa idade, né, aquela dificuldade de limpeza, né, vai acumular ali resíduos de sujeira, de hum, xixi, e isso começa a aumentar a chance de infecções locais, hum, infecções urinárias, né? Na vida adulta, por exemplo, se você não lava o pênis por dentro, isso inclusive pode aumentar o risco de câncer de câncer de pênis, pênis, né? né? Na adolescência, aquele adolescente que não consegue expor completamente a glande, ele começa a ter com mais frequência infecções locais, né? Quando inicia um pouco mais tarde a vida sexual, isso pode trazer problemas relacionados à atividade sexual também. E aí, qual é o. Então, para que não aconteça, tem que movimentar, né, para a glande poder aparecer de forma completa e lavar, não é isso? Isso. A primeira grande orientação, né, ainda é muito comum, principalmente as pessoas mais antigas, orientavam a ficar tentando abrir forçadamente, né, Hum, os famosos exercícios para fimose. Isso não deve ser feito, hum, porque além de ser doloroso para a criança, ficar tentando abrir forçadamente vai provocar microtraumas na ah, pele,
essas pequenas fissuras vão cicatrizar e vai formar um tecido fibroso que vai fechar mais. Hum, Então, isso não deve ser feito. Então, quando a criança chegou ali naquela faixa etária de 2 anos e meio e não abriu espontaneamente, a gente faz inicialmente um tratamento clínico com pomadas, né, que tem uma chance aí de 60%, 70% de chance de resolver. E naqueles casos que não resolvem com tratamento clínico, a criança vem tendo infecções locais, infecções urinárias, algum desconforto, dor para urinar, aí pode ser indicado o tratamento cirúrgico. E a cirurgia é o quê? É tirar a pele? Isso, na cirurgia a gente remove o excesso de pele que cobre Hum. a glândula, deixando a cabecinha do pênis exposta. E aí não precisa mais se preocupar E com. aí isso facilita a limpeza, né? E não precisa mais se preocupar. O nome dessa operação tem um nome específico. É É? a postectomia. Hum. Mas é aquelas que não, parece que os judeus fazem. É essa? Isso, é a mesma cirurgia. Algumas vezes a postectomia ou circuncisão é feita por Circuncisão, questões é. religiosas, né? Religiosas, isso. Como, por exemplo, nos judeus, os muçulmanos também fazem, mas um Fazem. pouquinho mais tarde, né? Uhum. Então, É, eu tava tentando lembrar desse nome, a circuncisão, né? existe também essa indicação por uma questão religiosa Religiosa. de fazer a cirurgia. Mas caso a criança não tenha nenhum problema, né? A criança estiver se movimentando direitinho, não precisa mexer, não precisa fazer cirurgia nem nada. Antes dos 2 anos e meio, não precisa fazer A absolutamente partir nada. dos 2 anos, 3 anos, aí ela tem que abrir, né? Tem que Isso. se Aí movimentar. a gente começa o tratamento clínico, né? Uhum. E o- E a higienização, né? Porque uma criança de 3, 4 anos, ela não vai conseguir, né, fazer essa higienização sozinha. Então, os pais também têm que acompanhar isso, né? Isso. Essa orientação faz parte do atendimento, a gente orientar as pessoas a lavar, manter a higiene adequada, né? Isso Uhum. previne uma série de problemas, ou seja, de infecções locais ou de infecções urinárias Uhum. relacionadas à fimose, né? E a limpeza simples, a limpeza deve ser feita com água e sabonete, como a gente lava qualquer outra parte do Normal. Só corpo, que tem que expor, né? Ali tem que expor, tem que tem que expor, expor. né, o pênis ali para poder não infeccionar. É. Exatamente. E em meninas, doutor, tem algum problema relacionado à higiene, como no caso dos meninos que têm a fimose ou não? As meninas têm menos problema em relação a isso. A, as meninas, assim, elas geralmente ao longo da vida, as mulheres elas têm mais infecções urinárias Ao do longo que da os homens. vida, sim, sim. O único período da vida em que É os a infância. meninos têm mais infecção do que as É a meninas é infância. no primeiro ano de vida, né? É. Depois de um ano de vida, as meninas têm mais, Hum. né? Pode estar relacionado com questões de higiene local, né? Pode, mas é muito comum nas meninas as infecções ali depois do desfraude, aquelas infecções relacionadas às disfunções da bexiga, como eu falei Sim, anteriormente, né? que pode. Sim, então. é. Mas é mais. A criança tem mais problema do que eu imaginei nessa, nessa, nessa parte. Você tem que ficar sempre observando que é um problema da criança que às vezes, ela não identificar o que está incomodando, né? Porque um adulto você identifica ali, você vai conversando, não, estou sentindo uma dor aqui, então a criança ela não necessariamente, principalmente as crianças que não falam ainda, né? Você não tem como identificar. Então, os pais eles têm que ficar muito alertas em relação a isso, né? Porque às vezes o problema é interno, não tem como observar. Você falou também da questão de cálculo renal, acontece isso também, né, doutor? Isso. As crianças, elas também podem ter cálculo renal, né? O que seria o cálculo renal? O Gente? cálculo renal, ele é uma pedrinha mesmo, né? Como se fosse um cristal que se forma no trato urinário, né? A gente pode ter cálculos renais por uma combinação de fatores, né? Fatores intrínsecos, ou seja, fatores metabólicos, uma predisposição do indivíduo a ter cálculo renal, né? Hum, Alguns indivíduos têm a eliminação de algumas substâncias em excesso na urina, né? Problemas de acidificação da urina que aumentam o risco de cálculo renal. Ou pode ter cálculo renal por fatores ambientais, né? hum. A baixa ingestão de líquidos, né? O excesso de sódio, o excesso de alimentos industrializados, refrigerantes também tem uma associação muito forte Ah, com é? cálculo renal. Hum.
As crianças, elas não têm tantos vícios de alimentação Hum, como os adultos. Então, na criança, sim. o que prepondera são os fatores intrínsecos, os fatores metabólicos. Como eu falei anteriormente para você, eu já peguei criança de poucos meses com cálculo renal. Olha Ou isso seja, aí. aquela criança ela já Uhum. tem uma predisposição muito forte para formar rim, ou Ah, para formar cálculo. e como é o tratamento, doutor? Como é que. O tratamento do cálculo ele vai depender de alguns fatores, como a localização, o tamanho do cálculo, a composição desse cálculo, né? Então, cálculos renais, eles podem ser tratados por via endoscópica. Existe um aparelhozinho que a gente entra pela uretra, Hum, bexiga, sobe pelo ureter até chegar ao rim. E é um aparelho flexível que eu consigo transitar lá dentro do rim. Identifica-se o cálculo e com a fibra de laser a gente consegue eliminar lá dentro mesmo. fragmentar, pulverizar aquele cálculo. Quando você tem cálculos maiores, cálculos muito grandes, existe a possibilidade de cirurgias percutâneas, né, em que você punciona através da pele diretamente no rim, Hum, e aí eu consigo um canal maior para tratar esses cálculos maiores, né, dentro mesmo da dentro do rim. criança. Criança também pode ser feito a litrotripsia extracorpórea. Que é isso? A litrotripsia é um aparelho Ah, que você faz sem cortes, menos invasivo, em que ele tem uma bolha de gel que encosta aqui, você localiza esse cálculo através de um raio-x ali feito em tempo real, e você mira no cálculo, e ele emite ondas de choques que vão através dessa fragmentar, bolsa. através dessa bolsa, que vão fragmentar esse Olha que cálculo, né? interessante. Então, e muitas vezes, se você tiver cálculos pequenos, a gente só acompanha, né? Usa algumas medicações, dependendo da composição desse cálculo. Esse cálculo ele pode se dissolver, né? Por exemplo, cálculos de ácido úrico, né? Quando você alcaliniza a urina, você consegue Dissolver. dissolver dependendo do tamanho dele, da... Tá, aquela tem, porque é a que a gente conhece como pedra no rim, né? É isso. Exato. É, tem pessoal popularmente falando que tem um chá de quebra-pedra. Isso é mito, né, doutor? Tem, ou não. Existe, Jogou assim, não sei. não tem, né, Ah, assim, ainda carece de pesquisas mais robustas, né? Mas o que se sabe do chá de quebra-pedra é que, primeiro, é um líquido a mais que você está dando, né? de certa De forma já certa ajuda. forma, e Ah, há alguns estudos que mostram que ele pode promover um certo relaxamento na musculatura do ureter, que hum. poderia favorecer. Pra expelir Mas assim, ele não fragmentaria a Ele não pedra, quebra a pedra, não. mas isso, claro que precisa de estudo, né? O Sim, sim. fato de haver essa substância não quer dizer que clinicamente você vai conseguir algum efeito, porque precisaria de uma concentração adequada, né? Claro, claro. Um dos pontos que eh, eu já observei, eu estou inclusive conversando aqui com alguns profissionais, que tem algumas doenças eh, que a gente chamava antigamente de infecção sexualmente transmissível, agora são DSTs, né? Não, DST que era antes, né? Doenças, Agora, agora IFs, infecções sexualmente transmissíveis, IST. Eh, e tem, acho que é HPV, eu estava tentando lembrar aqui o nome. HPV que, assim, conversei com um profissional aqui, praticamente todo mundo tem HPV, é uma coisa assim meio. E agora que veio, né, assim, com o tempo já tem a vacina, então as coisas vão chegar um tempo que eu acredito que vai acabar. E o HPV, ele aparecem umas verruguinhas, né? Assim, isso, inclusive nos órgãos genitais, né, do isso. adulto. Pode ser transmitido o HPV para criança? Doutor? Já pegou casos de criança que pode ter esse. Porque é na região ali, né, genital da criança, né? Isso. E pode acontecer, Pode. né? E é algo que você tem, em acontecendo, você tem que ficar bem atento sobre a possibilidade de a criança estar sofrendo algum tipo de abuso, né? Então precisa Ah, então ser. não, tipo assim, se acontecer, não necessariamente é porque foi transmitido para ela. Ela pode sim estar Isso, tem que ficar. O profissional, quem atende criança, tem que ficar atento a esse atento a tipo de isso, coisa. né? É Aí verdade, você então. tocou num tema importante, porque são temas que a gente aborda na consulta do adolescente, Hum, né? É importante as meninas se habituam a ir ao ginecologista desde sim, cedo, né? E sim. fazem um acompanhamento. O adolescente masculino vai muito pouco.
Então, quando a gente atende um adolescente, é importante tocar nesses pontos, né? Como prevenção Hum, das infecções sexualmente transmissíveis, né? Dúvidas sobre o desenvolvimento puberal, a importância da vacinação, hum, né? Então, a vacina para o HPV, além de prevenir essas verrugas genitais, ela também previne a ocorrência de cânceres relacionados ao HPV, como, por exemplo, o câncer de pênis. hum. Então, é rotina na consulta do adolescente a gente abordar esses temas, né? E recomendar a vacinação A vacinação que que está é disponível, né? disponível. Está disponível. E eu vi uma reportagem recentemente de um número, eu não vou me recordar o número exato, mas foi um número bem considerável de amputação de pênis, em decorrência justamente de problemas causados por infecções, por câncer. E é uma coisa atual, isso está acontecendo mesmo? Isso. Inclusive, está havendo uma campanha da Sociedade Brasileira Ah, de Urologia nesse mês sobre a conscientização do câncer de pênis, que está relacionado tanto ao HPV quanto à má higiene do mais pênis. higiene. Então, o câncer de pênis é um câncer extremamente agressivo, mas de prevenção simples, né? Sim. Vacinação e limpeza com água e sabonete. É por isso que é importante avaliar a fimose no adolescente, não Desde só na criança criança, sim, pequena, sim. porque aquele adolescente que ainda não consegue expor a glande, não consegue fazer uma limpeza adequada, ele pode ser necessária a cirurgia Hum. da fimose, a postectomia, para que permita essa limpeza e isso sirva também de prevenção Que para o câncer evite de pênis. futuramente um câncer. Olha que interessante. Então, assim, na criança, a gente falando aqui de criança, mas já criasse esse hábito para ela levar para a vida adulta, né? Para Exatamente. levar para a adolescência, que é bem importante, e para a vida adulta. A gente que atende criança tem que ter sempre isso em mente. A gente está tratando de seres, de pessoas, e muitas vezes o que a gente vai orientar ou tratar aqui vai impactar Pro resto durante da a vida vida, né? toda. Então, São pequenos é, um- adultos ali, né? é uma responsabilidade a Claro, mais que o que a gente claro. está fazendo ali vai impactar na vida toda, né? É, não. E tudo bem interessante. Tudo que você falou aí não são problemas que acometem apenas crianças. Acometem adultos e também E também crianças. crianças. Então, assim, você tratando ali as crianças, isso consequentemente vai gerar, porque se ela já tem tendência a ter algum tipo desse problema na fase da infância, consequentemente, isso vai continuar também na fase adulta, né? E a gente tem dado muita importância para esse acompanhamento do Hum. adolescente, porque o que é que acontece? As mulheres se cuidam mais, né? Hum. Saiu do pediatra, elas começam a ir ao A ginecologista ginecologista. e fazem um acompanhamento de forma mais regular. O menino, depois que passa daqueles anos iniciais de acompanhamento com o Já pediatra, era. ele só É, volta a procurar o adulto. médico na vida adulta para Quando fazer a estiver doente. prevenção. É, Então, é tem verdade. uma janela de falta de cuidados, né, muito grande. Então, a gente aproveita nessa consulta com o adolescente para, além de orientar, tentar reconhecer precocemente alguns problemas, de habituar os meninos a manter um acompanhamento médico regular. E é com o urologista? O urologista também pode fazer, Ah. mas o pediatra também acompanha, né? Mas assim, depois que ele sai da fase de criança, seria urologista? Porque você fala um ponto interessante. Você sai ali das consultas regulares com o pediatra, você só vai ter a obrigação de ir no médico para fazer a prevenção do câncer de próstata, né? Do exame do toque. Eu não sei se Isso. tem algum outro nesse intervalo, algum outro exame obrigatório no homem. Fora os exames, se eu estou sentindo uma dor no peito, né? Eu vou no cardiologista, Isso. só fora quando ele está doente, né? Quando está precisando mesmo ajeitar alguma coisa no corpo. Mas de obrigatoriedade é na parte quando é criança e depois para fazer o exame. Eu não estou recordando. Diferente das mulheres que de 6 em 6 meses tem que ir fazer sua prevenção. Muitos meninos têm o seu pediatra e acompanham regularmente com o seu É, pediatra até os 18 anos. de os 8 anos. Tem alguns pediatras Ah, que se dedicam exatamente à faixa, à adolescência, né? ah. Acompanham durante essa fase. Então, seja qual for a especialidade, é importante conscientizar, além de tratar o problema, conscientizar aquele menino que ele precisa de um acompanhamento médico regular para prevenir
para muitos evitar problemas. problemas. Porque, ó, interessante isso aí que você falou, conversei com uma ginecologista sobre atendimento ginecológico em adolescentes, né? E é um mundo, assim, de assuntos. E ela falando de como as adolescentes, elas, o problema que causa, por exemplo, relação sexual é, nova, né, na adolescência, né? O que pode causar, ela deu alguns exemplos aqui de problemas que a menina que teve uma relação sexual, e aí, no outro dia teve que fazer vários exames teve que tomar alguns coquetéis, alguns remédios. Foi uma confusão porque ela teve. E a ginecologista falou assim: olha, você acha que o rapaz com que você saiu, o garoto, ele tá fazendo o que agora, enquanto você tá aí, preocupada se tá grávida, preocupada se tá doente, preocupada com uma série de coisas, que quando ela contou pra mãe dela, a mãe dela levou ela para o ginecologista, ela tava sangrando, né? Então a menina de, Uhum. acho que tinha 13 ou 14 anos. Aí a mãe dela levou e aí a ginecologista perguntou: o que é que o rapaz que fez isso com você, né, seu amigo, tinha a mesma idade. Você acha que ele tá fazendo agora? Você aqui toda preocupada. Não, ele deve estar dormindo. É. Pois é. E aí você tocou nesse assunto, porque é também de responsabilidade do homem ter essas informações, Isso, né? E aí uma consulta na adolescência pode ajudar muito em relação a exatamente. isso, né? Também essa orientação sobre métodos contraceptivos Contraceptivos, também fazem parte da orientação do adolescente. as infecções sexualmente transmissíveis, que é um problema sério também, né? É, Exatamente. que apesar de houve um tempo que o HIV estava muito em alta, né? Assim, hoje eu não vejo mais tanta comoção como antes, mas ainda está aí, né? O que é um problema, porque É, dá às pessoas né? a falsa Impressão impressão que de tá que. tudo bem, vamos poder Exatamente. fazer o carnaval aí agora, né? Tem o carnaval e as pessoas estão sem essa preocupação. Então, doutor, até que momento eh, a criança, mas você já comentou aqui que na adolescência também é importante esse acompanhamento, né? Não Exatamente. necessariamente. E além da prevenção de doenças, né, que a gente orienta, o Ah, adolescente ele está passando por uma série de transformações, né? Ele está, seja alterações no comportamento, alterações no desenvolvimento dos caracteres sexuais. uhum, Então, ele chega geralmente cheio de muitas dúvidas, né? O corpo está mudando, então ah, tranquilizá-lo e orientá-lo sobre essas mudanças que vão ocorrendo, elas uhum, também são muito importantes, né? uhum, Reconhecer alguns problemas que são mais comuns na adolescência, por exemplo, torção de testículo, né? Que é uhum, algo, o testículo torce sobre ele mesmo, né? uhum. Interrompe o fluxo sanguíneo, e isso, se não for corrigido rapidamente, tem o risco de perder o testículo, Oxa, é que mesmo. ocorre o pico maior de ocorrência é no início da adolescência. Então, por exemplo, orientar aquele adolescente que dores testiculares não podem Não é esperar, normal, né? Sim. precisa. Então, eu já peguei um adolescente, por exemplo, um garotinho, por exemplo, que é, com muita dor no testículo, ele tinha Uhum, andado, tinha passado o dia andando de bicicleta, achou que aquilo era devido ao trauma ali da bicicleta, uhum. e quando nos procurou 2, 3 dias depois, já com a perda do testículo, porque na verdade era uma torção. Aquele pequeno trauma que ele teve ali no esporte foi uma Uhum. coincidência. Então, esse tipo de orientação é muito importante. Reconhecer os sinais do próprio corpo, dizer para aquele garoto o que é normal, o que não é normal, quando deve se preocupar, quando não deve. Isso é Então, bem interessante. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar. É torção no torção testículo. do testículo. Olha aí. E pode perder o testículo, né? Pode perder o Imagina o testículo. impacto nisso na vida da pessoa, né? Exatamente. É terrível. E doutor, você falando aí de adolescente, não sei se é uma preocupação quando eles vão procurar ou se eles procuram, mas existe, por exemplo, em relação ao desenvolvimento do pênis em si, né? Se eles têm dúvida em relação a isso, né? Assim, o que é o normal, se precisa de algum acompanhamento em relação a isso, se tem alguma forma ou se é genético e acabou, não tem mais assim o tamanho, porque isso deve impactar na vida do adolescente ali já para a fase adulta, né? Isso. Foi interessante você tocar nesse Hum, tema, que hoje esse é um dos principais motivos de consulta com o olha aí, urologista. eu imaginei, Principalmente porque tem muita desinformação na internet, né? sim, Então,
o pênis do menino, ele não cresce à medida que o menino vai crescendo. Ele cresce um pouquinho ali nos 2, 3 primeiros anos de vida, depois ele para de Hum, crescer. Ele só volta a crescer quando o menino entra na puberdade. hum. Então, vai chegando ali 10, 9, 10, 11 anos, o menino começa a já Mas o crescer um pênis ainda pouco mais, continua. e quando ele não entrou na puberdade, o pênis ainda está parado Hum, ali. aí ele Então, começa a se preocupar. isso gera muita dúvida Uhum, nos pais, dúvida na criança, né? uhum. Então, é um dos principais motivos. E na grande maioria das vezes, esse pênis é de tamanho normal para a Normal, idade, sim. né? Apenas não se desenvolveu ainda, né? Apenas não se desenvolveu, né? Então, Uhum. é preciso ter muito cuidado, né? Tem muita pressão com relação a isso. Muita gente na internet se aproveitando desse Claro. Uhum. para vender tratamentos hormonais que E em criança não desnecessários, há né? necessidade, né? Então tem que ter Muito muito. cuidado. É Teve dúvidas com relação ao desenvolvimento, o ideal é procurar procurar logo. um urologista, um endocrinologista pediatra para fazer a avaliação adequada. É porque o problema hoje, porque antigamente, como não tinha como, né, assim, você não ia, não tinha como você saber se tava normal ou não, porque não tinha internet, né? Isso. Então você deixava a coisa acontecer naturalmente, né? É, Se deixava. Mas hoje tem, então aí a criança de 8, 9, 10 anos já é. fica preocupada E, ali. e existe critério para a gente dizer se está normal ou não. Ah, é? Existem alguns gráficos, algumas tabelas, né, de estudos Com percentil populacionais também, tipo o com tamanho. percentil, Ah, é? em que a gente vai avaliar Ah, e a medida, existe uma técnica específica para fazer essa medida. É tanto que a gente não recomenda que se meça em casa, porque existe uma técnica específica para essa medida. hum, Então, já tem trabalho mostrando que quando os pais medem em casa, essa medida é significativamente menor, menor causando mais medo, né, que constrangimento constrangimento. para a criança. Então, tem dúvida, leva num profissional para fazer a avaliação. E lá tem uma medida, que é a medida correta, que vai A medir. medida correta, né? Hum, E a gente vai correlacionar com esses dados dos trabalhos, esses gráficos, em que a gente vai ver se aquilo está normal ou não. olha, então tá vendo aí, né, pessoal? Você que tem uma criança de 8, 10, 9 anos, que tá preocupada, não precisa se preocupar, e se não acontecer, leve no profissional, né? Que aí lá se tira as dúvidas, porque realmente ele vai se desenvolver quando começa a produzir, o corpo começa a produzir mais testosterona, né? Isso, Imagino eu, né? Que é na adolescência, né? isso. Que é na fase ali. Agora, tá tendo uma antecipação, doutor, assim, por exemplo, da puberdade em meninos, porque eu sei que em meninas tá. Eu já conversei aqui com uma ginecologista que ela disse que tá. Agora as meninas de 10, tem meninas de 9, 10 anos já que começam a menstruar, né? E talvez pelos estímulos que acontecem, não sei. Mas os meninos está acontecendo isso? A puberdade nos meninos, ela pode se iniciar entre os 9 e os 14 anos, né? Ah, E existe alguns estímulos ambientais, né? Estímulos alimentares, né? uhum, Não se ainda carece de estudo para dizer exatamente o que acontece, mas existem uma quantidade muito grande de puberdade precoce que precisa ser investigado, que os endocrinologistas começam a avaliar, né? uhum, Esse ponto também é interessante, você me chamou a atenção, que a gente tem, tanto os pediatras, quanto endocrinologistas, quanto urologista pediatra, tem uhum, pego alguns casos de virilização precoce nas uhum, crianças, por um motivo, né? Muita gente utilizando esses gels de testosterona para poder, com uhum. finalidade estética, para malhar, e às vezes vai pegar na criança E e a pega. criança Olha que absorve. interessante. Então, assim, eu já peguei alguns casos de crianças bem pequenas com um grau avançado de virilização, É mesmo. e meninas com alterações na genitália por ação dessa testosterona. Então, é algo que precisa ter muito cuidado também Rapaz, o pessoal tá ficando maluco, viu? Porque pega, usa esse gel e pega na e criança e pega na passa. criança. Às vezes, mesmo lavando depois, né? Fica, Depois de né? algum tempo, fica e vai pegar a criança no colo e pode absorver. É.
É o mundo que está hoje, né? A gente tem que ter muito cuidado e o impacto que dá nas crianças, né? Isso é um problema. Pois, doutor, então, assim, fazendo um resumo aqui do que a gente conversou, é, as crianças precisam de um olhar, pelo que eu observei aqui. Quando eu peguei o tempo, eu disse, rapaz, mas preocupação com criança na parte urinária, na parte. Mas tem, né? Assim, muito interessante isso. E pelo que eu percebi, não é uma coisa tão incomum, né? Assim, problemas nessa faixa etária e na parte urinária, que foi um dos propósitos aqui do nosso tema. Mas que tudo, pelo que eu percebi também, eu fico até feliz, tudo tem tratamento, né, doutor? Exato. As pessoas, as pessoas muitas vezes não sabem que existe essa área, a urologia pediátrica, e Sim. quando a gente começa a falar sobre a área, as pessoas se admiram com a quantidade de É, problemas. é. Então, o nosso papel também é importante nessa Conscientização. conscientização, um trabalho educativo, né, que é É, muito importante. Você vê que muita coisa passa despercebido, muita sim, coisa passa como sendo normal da idade, como sendo, e não é, não né? E é, que não é, não é. E fica aí o alerta, realmente, para a gente observar. Eu achei muito interessante a questão do xixi na cama, né? De que não é uma coisa, não deixa que passa aí o impacto que isso dá na vida da criança, né? exato. E que tem solução, né? Você falou aí do sensor, achei interessante, não tinha isso na minha época, um sensor ou até tinha, eu não sei, mas um sensor que quando começa a sair as primeiras gotas, acorda, pronto, isso cria na criança um costume, né, de acordar na hora que está fazendo. Então, assim, você consegue evitar alguns problemas que podem vir trazer depois ansiedade. E hoje em dia as crianças estão tão cheias de problemas também, né, com esse mundo tecnológico que está acontecendo. Psicologicamente, a gente vê tanto, né, assim, elas estão tão afetadas e o máximo que a gente conseguir minimizar esse impacto, nesse caso, seria bem bacana em relação à fimose também, eu achei bem interessante. Assim, cuidados simples e observações simples podem prevenir um problema muito grande no futuro, né? Exatamente. Isso, Problema grande. a avaliação precoce, os diagnósticos precoces, a gente evita um monte de problema, evita um monte de cirurgia. Então, orientação, buscar atendimento cedo, orientação cedo, né, e de forma preventiva também, a gente evita tanto problemas como tratamentos mais invasivos, né? Com certeza. E observar. Eu conversei com a pediatra aqui, ela falou uma coisa que eu achei interessante. Ela disse assim, Crasso, criança precisa de supervisão. Tá? Foi assim, a gente falando de eh, acidentes que acontecem com crianças, né? O podcast dela foi tenso, porque era tanta coisa que tem criança que, a Ave Maria, ela falando de criança que morre afogada, mas não é em piscina, nem em mar, nem em lagoa, é em balde. A criança cai num balde de água e morre. Assim, eu fiquei, ela, Crasso, não é incomum, sabe? Chega, ela trabalhava no JF, então ela via coisas desse tipo, assim, diariamente. E aí ela disse que todos os acidentes que aconteciam com crianças eram evitáveis. Sabe assim, ela até disse que não chama de acidente, porque acidente é aquilo que você não Isso. evita. São coisas que você evita. Então, assim, criança precisa de supervisão. Precisa de supervisão. E essa supervisão, no caso aí, seria de observação, né? De ver o que é que tá. A criança normalmente não fala, assim, o que seria. E nesse caso que a gente conversou aqui, é muito observar o xixi da criança, como ela está se comportando, né? Em relação ao homem, ao pênis ali, como observar mesmo, assim, ó, tentar limpar, ver como é que tá, que você evita muitas coisas. O xixi, se tá fazendo muito, se tá fazendo pouco, Isso. né? Se tem conversar com os professores para saber o que é que está acontecendo. Eu acho que é muito válido. Assim, mais uma vez, a gente tem tantas atividades assim para fazer durante o dia e realmente, se a gente observar as crianças, a gente pode evitar muitas coisas. É isso, É doutor? verdade. E isso é muito válido também nos problemas urológicos. As crianças precisam de orientação, de supervisão, né? Hum, Eu sempre valorizo muito as percepções das mães, né? sim. Que a mãe, às vezes você está numa consulta, é um momento mais rápido ali, você está vendo durante um período muito curto, né? Hum, Mas
as percepções, a observação da mãe. A criança às vezes não está referindo nada naquele momento, mas a mãe, doutor, tem alguma coisa diferente, assim, eu estou notando. Então, aquelas mães mais atentas, mais observadoras, eu sempre, a gente deve sempre valorizar o que elas dizem, né? Claro, Porque, claro, estão ali. E tem um sexto sentido, né? exato. Mãe, tem algo aí que você não entende, nós homens não entendemos, mas que existe, que realmente existe. Pois eu estou muito obrigado, viu? Muito obrigado. Queria deixar uma mensagem final aqui para os nossos espectadores. Bom, agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de falar sobre uma área da urologia que as pessoas pouco conhecem, Conhece? mas É, que é importante que a gente fale sobre isso, porque você viu que tem muita, sim, muita coisa que a gente pode, é, pode abordar e falar sobre esse tema. é claro, e evitar, né, problemas maiores. Que esse, eu gostei aqui da nossa conversa porque é uma conversa que a gente consegue evitar, né? São os problemas que evitáveis e que tem tratamentos, né? E tudo que é com criança é mais rápido, né, de se resolver. A criança Exato. tem isso também. Eu quebrei meu braço, eu tinha 13 anos, partiu o húmero aqui. Rapaz, o médico disse, não, se fosse um adulto, era 6 meses para ficar normal. Eu com 2 meses já estava pronto, crescendo ali, porque em criança e adolescente, tudo assim, o organismo ele tá, ele É, se... tem uma máxima nas especialidades pediátricas, né, É, que criança não é um adulto pequeno. Ela hum, tem as suas particularidades hum, fisiológicas, né, um ser em desenvolvimento. Então, quando eu vou operar uma criança, eu não vou operar só uma estrutura menor. hum. Eu preciso considerar toda essa fisiologia, essas especificidades que o organismo da Da criança criança tem. tem. É isso daí, Pedro. Eu tô muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Fica aqui o convite para outra oportunidade, a gente está conversando novamente, tá bom? É sobre algum outro assunto, bem bacana a nossa conversa e agradeço mesmo a sua participação, tá Tá, bom? joia? Eu que agradeço. E você também que nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.